Olá pessoal, eu me chamo Davi Santos e estou aqui para apresentar mais um Aprendendo com Jesus, programa que estuda e analisa o Evangelho de Mateus segundo uma interpretação espírita. Desta vez falaremos da passagem intitulada Os Dois Senhores, presente no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículo 24. Muito bem, disse o mestre Nazareno: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Muito bem, não podeis servir a Deus e a Mamon. Também é muito comum esse tipo de expressão, aonde Mamon representa, significa dinheiro, as riquezas, os bens materiais. Mas será que Jesus condenou a riqueza? Era contrário à prosperidade das pessoas? E isso seria uma incoerência, no discurso de Jesus. Pois o verbo de Jesus era caracterizado por trazer a ideia da supremacia da vida espiritual sobre a matéria. Tese essa que o Espiritismo corrobora. Em diversas passagens do Livro dos Espíritos, nós temos essa tese da supremacia da vida espiritual em relação à matéria sendo confirmada. Então, se procurarmos então no Livro dos Espíritos, ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 16, no item 9, temos uma instrução do Espírito Pascal que nos diz que não temos a posse real dos bens materiais. Não temos a posse dos bens materiais, o homem não possui aqui na terra, pois se trata de um usufruto, um empréstimo de Deus, que possuímos somente aquilo que é de uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as experiências adquiridas, as qualidades morais desenvolvidas. E isso, o indivíduo, no momento que retornar para a pátria espiritual, leva consigo. E todos os outros bens materiais, nem o próprio corpo, levamos conosco para o mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, mas só que no item 11, outro espírito da codificação, o Cheveros, vai falar sobre o emprego da riqueza. E ele vai falar que o melhor emprego para a riqueza está na caridade, uma vez que a caridade nos concita a amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Então, esse benfeitor traz essa importante mensagem da forma que possamos empregar a riqueza da melhor forma, que é importante que a gente reflita sobre isso. No outro item do próprio Evangelho, aqui nesse mesmo capítulo 16, o Espírito Lacordaire vai falar no item 4 que o amor aos bens terrenos constitui um grande empecilho, um dos maiores fortes óbices do progresso moral e espiritual. Aquilo que atrapalha o desenvolvimento espiritual e moral da criatura. O apego aos bens, o amor aos bens terrenos provoca, tem isso como efeito, porque esse apego destrói as nossas faculdades de amar. O egoísmo, ele impede que a gente então desenvolva a capacidade de amar de forma plenamente, e aí prejudica o progresso moral e espiritual da criatura. Então, o apego às coisas materiais é um forte indicador, um notório indicador, um forte sinal de inferioridade.
né? E isso é corroborado, é relatado pelos Espíritos na questão 895 do Livro dos Espíritos. Então, Jesus não era contrário à riqueza, mas sim ao uso inadequado que fazemos dela. O dinheiro, ele não é nem bom nem mal. É o uso que fazemos dele que torna algo bom ou algo mal, algo que sinaliza o bem ou que caracteriza a prática do mal. Então, o uso egoísta que fazemos das riquezas é que Jesus condenou nessa passagem. Tá? É importante que a gente observe que o uso egoísta é a condenação que o Cristo traz do emprego das riquezas. Até porque seremos cobrados no momento do retorno para o mundo espiritual o uso que fizemos dos espíritos. Na questão 896, né, na sequência dessa que eu falei, lá do Livro dos Espíritos, vão falar exatamente isso. No momento do retorno, seremos questionados sobre esse grande empréstimo que Deus nos deu, que foi as riquezas materiais, né, que uso que a gente fez, quanto coração auxiliamos e acalentamos através do auxílio aos necessitados. Seremos certamente cobrados do uso que estamos fazendo. Ou será que utilizamos apenas para as nossas paixões, né? Então, o retorno à pátria espiritual vai ter essa cobrança, evidentemente, no momento em que tivemos de frente com os nossos mentores e com a espiritualidade superior que, de alguma forma, nos auxilia nessa jornada que é a vida encarnada, a vida na carne. Ok? Então, Jesus não era contrário à riqueza. É importante que a gente diga isso. Então, não podemos realmente servir a Deus e a Mamon. Essa é a sentença, né? E de que forma nós servimos a Deus e de que forma nós servimos a Mamon? Ora, se uma família usa os bens materiais para educar seus filhos, para adquirir cultura e arte, para promover bons ensinamentos morais, ensinamentos cristãos, está, evidentemente, fazendo bom uso das riquezas e está, evidentemente, servindo a Deus e não servindo a Mamon. Já uma família que usa os bens materiais adquiridos ou recebidos por herança para os seus deleitos das suas paixões, ensina aos seus descendentes que o importante é levar vantagem em tudo, fazendo o que for preciso para acumular as riquezas, como verificamos em atitudes equivocadas de muitos aqui na Terra, como por exemplo, muitos dos políticos, né, que usam recursos materiais para fraudar, para realmente assaltar o erário público. Esses certamente não estão servindo a Deus. Eles servem a Mamon porque se tornam escravos do dinheiro, né? O dinheiro, ele não traz a felicidade. Você, se fizer uma rápida procura aí nos jornais ou nas próprias redes sociais, você vai ver pessoas que têm muito dinheiro e elas não encontram a felicidade. Muitas vezes até tiram a própria vida ou então desencarnam com o uso excessivo das paixões, dos vícios. Então, efetivamente, é conhecido, é sabido que é uma verdade constituída de que
o dinheiro ele não traz a felicidade. Os exemplos são muitos. Mas, evidentemente, que não podemos deixar de citar o exemplo do Chico, que teve uma vida simplória, teve uma vida de humildade, que passou por muitas dificuldades, mas deixou um legado com os seus livros, que movimentou milhões. A venda dos livros movimentou milhões, os recursos que foram empregados, que para ele não foi convertido em nada, né? Assim, nenhum desses valores foi para a conta bancária do Chico, mas sim toda ela voltada para a caridade. Então é um exemplo, né, claro, de como se servir a Deus, mesmo passando por total abnegação. Como também o de Madre Teresa, que movimentou praticamente sozinha, com as suas campanhas, bilhões de dólares na Índia em prol de programas de assistência social, programas de caridade. Então é outro exemplo em que é possível ter uma vida abnegada, né? Tanto Chico quanto Madre Teresa assim tiveram, e usaram os recursos aquinhoados, reunidos, em prol da ajuda dos mais necessitados. Esse também é um exemplo de como servir a Deus e não a Mamon. Então, pessoal, por isso que eu sempre encerro os vídeos dizendo que é preciso que fiquemos com Jesus, que fiquemos com seus ensinamentos sempre. Pois o Mestre Nazareno conhecia a verdade que liberta o nosso espírito ainda preso às questões mundanas. Sendo assim, se você gostou do vídeo aqui apresentado, não esqueça de deixar o seu joinha, de fazer a inscrição no canal, de escrever os seus comentários para que possamos cada vez mais melhorar os vídeos e ampliar o alcance do canal, ok? É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus e que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Tchau, tchau. Até a semana que vem.